Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar a aula 17, tá? Nós vamos fazer a aula 17, parte B. Mas antes de iniciarmos a 17, parte B, nós vamos fazer a correção da tarefa da aula 17, parte A. Exercício número 1 da tarefa. Leia as palavras e escreva-as nas colunas correspondentes, conforme o som do X. Então, aqui nós temos as palavras que vocês classificaram de acordo com o som do X, tá? Estas palavras, o X tem som de CH. Luxuoso, enxergar, xadrez, xingar, enxugar e engraxate. Estas palavras, o X tem som de S. Explosão, excursão, auxiliar, aproximar, cesta e próximo. Nesta coluna aqui estão as palavras em que o X tem som de CS. Oxigênio, saxofone, anexo, reflexo, maxilar e tórax. E na última coluna, nestas palavras, o X tem som de Z. Exato, exame, executar, exercício, êxito e exemplo. Lembrando que, se você precisar fazer alguma correção, é só pausar a aula e fazer as correções. E o exercício número 2 da tarefa da aula 17, parte A. Escolha uma palavra de cada coluna e forme uma frase com a palavra escolhida. Essas frases aqui são sugestões, tá? Não precisa ser igualzinha aqui da Tio Ed, tá bom? Lembrando que você pode fazer a frase que você quiser, contanto que uma palavra lá do som de X com CH, a outra frase, a palavrinha tem que ter som de S, outra da coluninha do CS e outra do som de Z, tá? Então, nós escolhemos essas frases, ó. Este hotel é muito luxuoso. Então, luxuoso, X com som de CH, está lá na coluninha do CH, tá? O som de CH. Sexta-feira terá aula. Então, a palavrinha, ó, sexta. Sexta, o X tem som de S e está lá na coluna do X com som de S. O oxigênio é essencial para a nossa vida. Então, peguei aqui, ó, a palavra oxigênio, que é uma palavra em que X tem som de CS e formamos uma frase. O oxigênio é essencial para a nossa vida. O médico pediu para eu fazer exame de sangue. Então, pegamos aqui, ó, a palavrinha exame, que está lá na última coluna, aquelas das palavras em que o X tem som de Z e formamos uma frase, tá bom? Lembrando que são sugestões. Agora sim, nós vamos começar a nossa aula 17, parte B. Hoje é dia de matemática. Preencham aí, lá na página 6 da aula 17, com o nome da sua escola, o seu nome completo, o nome do seu professor e a sua turminha. E aqui nós temos o nosso calendário. A aula 17, parte B de matemática, será feita durante a semana do dia 16 ao dia 20, de segunda a sexta-feira, 16 a 20 do mês de agosto do ano de 2021. E relembrando, quantos meses
tem um ano, 12 meses. O mês número 1 é janeiro. 2, fevereiro. 3, março. 4, abril. Mês 5 é o mês de maio. O mês 6 é o mês de junho. O mês 7, julho. E nós estamos no mês de agosto. O mês 8, então lá na data, coloquem 8, agosto. O mês 9, o mês que vem, é setembro, mês 9. O mês 10, outubro. 11, novembro. E o último mês do ano, mês 12, dezembro. E agora nós vamos iniciar o conteúdo da aula de hoje. Nós vamos aprender uma operação matemática, a multiplicação. Vocês já sabem fazer a adição e a subtração, não é? Agora nós vamos dar início à multiplicação. Abram aí na página 6, tá? Aula 17, página 6. Você sabe o que significa multiplicar? O que será que significa multiplicar? Para compreender melhor, vamos recordar a adição. Quem lembra? A adição continha de mais. Utilizamos a adição para somar quantidades, não é verdade? Na adição, nós agrupamos, nós juntamos, nós somamos quantidades. Por exemplo, 3 mais 5 mais 2 mais 4 é igual a 14. Então, nós estamos somando estas quantidades. 3 mais 5 mais 2 mais 4 é igual a 14. A multiplicação, que é a operação que vocês vão aprender hoje, também é utilizada para somar quantidades. Porém, nós a utilizamos para somar quantidades iguais. Olhem isso. Então a multiplicação é soma, tio Hélide? Sim, só que é a soma de parcelas iguais, é a soma de quantidades iguais, tá? Olhem aqui o exemplo, ó. 3 mais 3 mais 3 mais 3 é igual a 12. Quantas vezes nós repetimos o número 3? 3 mais 3 mais 3 mais 3. Eu repeti 4 vezes o número 3, não é? Olhem só. Quando realizamos uma multiplicação, usamos o símbolo X. Da adição não é aquela cruzinha, o mais? O símbolo da multiplicação é o X e nós chamamos de vezes, tá? Olhem só, aqui nós temos adições, ó. Lembra lá do exemplo anterior? 3 mais 3 mais 3 mais 3 é igual a 12. E aqui nós temos o mais, que é a adição. Na adição acima, a quantidade 3 foi somada 4 vezes. 4 vezes. Então, dizemos 4 vezes o 3. E como que eu simbolizo isso? Olhem só, 4, o xizinho, o 3 é igual a 12. E como que eu leio? 4 vezes 3 é igual a 12. Ou seja,
4 vezes o número 3, eu vou ter o resultado 12. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. 4 vezes o 3 é igual a 12. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3 é igual a 12. Entenderam? O símbolo X nós lemos como vezes. 4 vezes 3 é igual a 12. Olhem aqui. 4 vezes 3 é igual a 12. 4 vezes o número 3. 3 mais 3 mais 3 mais 3. Ok? Agora, vamos para outro exemplo. Olhem só. Maria Helena foi ao mercado comprar maçãs para sua mãe. Mas o mercado só oferecia maçãs em pacotes. Não tinha em unidades separadas, só em pacotinhos. Conforme a figura. Olhem aqui o pacotinho. Um pacote tem 3 maçãs, ok? Maria Helena comprou 2 pacotes iguais a esse. Então, ela comprou 2 pacotes. Quantas maçãs Maria Helena comprou ao todo? Ó, fácil. Para resolver este problema, podemos somar as quantidades. O que nós fizemos aqui? Aqui nós usamos a adição, ó. 3 maçãs em um pacote, mais as outras 3 do outro pacote, nós temos a adição. 3 mais 3 é igual a 6. Mas nós temos outra maneira também de fazer. Olhem só. Mas, por serem quantidades iguais, o 3 é igual a 3, não é verdade? Também podemos multiplicar. Nós vamos usar este símbolo, multiplicação. O numeral 3 deve ser somado 2 vezes, não é? Terceiros anos, nós temos 2 pacotes. Em cada pacote há 3 maçãs. Então, dizemos 2 vezes 3. Não é? Eu tenho 2 pacotes, em cada pacote há 3 maçãs. Então, eu tenho aqui uma multiplicação. 2 vezes o 3 é igual a 6, que é a mesma coisa daqui de cima, só que aqui nós estamos utilizando a multiplicação e aqui a adição. 3 mais 3 é igual a 6, que é igual a mesminha coisa a 2 vezes o número 3, que é igual a 6. Eu repeti 2 vezes o número 3. 2 pacotes com 3 maçãs é igual a 6 maçãs. Então, Maria Helena comprou 6 maçãs ao todo. Agora conheça o nome de cada termo da multiplicação. Virem aí a página do material de vocês. Vamos lá para a página 7. Vocês se recordam que a adição e a subtração também tem as nomenclaturas dos termos? A nomenclatura, por exemplo, da adição, parcelas, e o resultado é chamado de soma ou total. E da subtração, que é a continha de menos, minuendo, subtraindo, resto ou diferença. A multiplicação também tem a nomenclatura dos termos, tá? Olhem só o exemplo, ó. 2 vezes o 3 é igual a 6. Então, nós temos aqui, ó, o 2 e o 3, eles podem ser chamados de fatores. Tá? O 2, primeiro fator,
O 3, o segundo fator. Ou multiplicando, ó, o primeiro termo, o multiplicando. O segundo termo, o multiplicador. Então, nós podemos conhecer como fatores ou o primeiro fator como multiplicando. O segundo fator como multiplicador. E o resultado, tio Elid? O resultado de uma multiplicação é chamado de produto, tá? Multiplicando, multiplicador e produto, ou fatores e produtos. Produto é o resultado da multiplicação. Olhem ali, nós temos o primeiro fator, ou multiplicando, é o número 2. Então, eu coloquei aqui, ó, 2 vezes. Eu coloquei 2 círculos, ok? 2 grupos. Em cada grupo terá 3. Olhem aqui, ó. 2 vezes o número 3. É a mesma coisa que 3 mais 3. Concordam? 2 vezes o número 3. 3 mais 3. E quanto que é? Quem sabe falar para a Tchueli de quanto é? Olhem lá o produto. É igual a 6. Eu juntei, ó. 3 mais 3 é igual a 6. Ou seja, 2 vezes o número 3 é igual a 6. É importante saber. A multiplicação é uma forma resumida de escrever uma adição de parcelas iguais. E é verdade, não é? Se recordem, a multiplicação é a adição de parcelas iguais. Então, em vez de vocês fazerem uma soma muito grandona, por exemplo, olhem aqui, 4 mais 4 mais 4. Eu repeti quantas vezes o 4? 4 mais 4 mais 4. Eu repeti 3 vezes. Então, a multiplicação que eu tenho, 3 vezes 4 é igual a 12. 3 vezes o número 4, ou seja, 4 mais 4 mais 4. Olha outro exemplo. 5 mais 5. Quantas vezes eu repeti o número 5? 5 mais 5. Eu repeti 2 vezes, não é? Então, 2 vezes o número 5 é igual a 10. 5 mais 5 é igual a 10. É muito importante vocês compreenderem isso, que a multiplicação é a soma de parcelas iguais, tá? Mais um exemplo. 8 vezes o número 2. 8 vezes o 2. Então, eu vou repetir 8 vezes o número 2. 2 mais 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 2. 8 vezes 2, portanto, é igual a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 8 vezes o 2 é igual a 16. É muito importante vocês compreenderem isso, tá? A multiplicação torna mais rápido os cálculos de adição de parcelas iguais. Em vez de eu ficar somando 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, a multiplicação ela torna mais simples. Eu coloco só o 8, o xzinho e o 2 é igual a 8 vezes o 2 é igual a 16. A multiplicação simplifica os cálculos de adição de parcelas iguais, tornando-os mais rápidos. É muito importante vocês entenderem o porquê a gente usa a multiplicação, tá? Para tornar as adições de parcelas iguais mais simples. Combinado? Espero que vocês tenham entendido.
Agora vamos fazer uns exercícios, tá? Aí na página 7, nós temos o exercício número 1. Utilize a adição, ó, continha de mais, aqui. Adição e a multiplicação, vezes o x. E a multiplicação para calcular. Quantos lápis há no total? Então, observem aqui, crianças. Nós temos 3 recipientes com alguns lápis. Então, aqui vocês vão somar. Quantos lápis tem aqui? Mais quantos lápis tem aqui? Mais quantos lápis tem aqui? Qual vai ser o total? Então, coloca tanto mais tanto mais tanto é igual a... Contem quantos lápis tem. Agora, multiplicação. Qual é a multiplicação que vocês podem fazer? Quantas vezes o número está sendo repetido? Tá? Quantos recipientes de lápis estão sendo repetidos? Tantas vezes. Aqui vocês vão fazer a continha de vezes, que vai dar o mesmo resultado da adição, tá? E o total de lápis, o resultado. B, quantas canetas há? Então, primeiro vocês vão fazer a adição, aqui, ó. Quanto mais quanto mais quanto? Contem a quantidade de canetas. Tanto, não posso falar, mais, qual é o total de canetas? E aqui a multiplicação. Quantos conjuntos de quantas canetas há? Então, vocês vão contar a quantidade de conjuntos, vão colocar aqui, a quantidade de canetas, vão colocar aqui, e o resultado, qual é o total de canetas? E vão colocar aqui também, tá? Agora, exercício número 2. Ligue cada multiplicação ao desenho correspondente. Nós temos aqui multiplicações, ó. 4 vezes o número 3, 2 vezes o número 2 e 6 vezes 2. Então, 4 vezes o 3, ó. 4 vezes o 3. É a mesma coisa que a gente dizer 3 mais 3 mais 3 mais 3. Qual destas imagens representa 4 vezes o 3? Vocês vão ligar, tá? 2 vezes o número 2, ou seja, 2 mais 2. 2 vezes o 2. Quais dessas imagens representam a multiplicação 2 vezes 2? Vocês vão ligar. E 6 vezes o 2. 6 vezes o número 2. 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Quais dessas imagens representam a multiplicação 6 vezes o 2? Vocês vão ligar, tá bom? Agora, vamos ver outra situação. Virem a página, lá na página 8. Renato tem uma coleção de miniaturas de motocicletas. Para contar quantas tem ao todo, ele as organizou desta forma. Então, ele tem uma quantidade de motocicletas e ele organizou elas certinhas, ó, em linhas e colunas. Lembrando, linha horizontal, ó, deitadinha. Coluna vertical, em pé, tá? Depois de organizá-las, Renato multiplicou a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Ele contou o seguinte, ó, ele contou 5 vezes o 4, que é igual a 20. Como assim, tio Elide? Ele contou a quantidade de linhas, vamos ver quantas linhas tem ali?
1, 2, 3, 4, 5. Quantas linhas tem? 5. Ó. E quantas motocicletas há em cada linha? 4. E como que ele comprovou isso? Ele contou a quantidade de colunas. Olhem só. 5, que é a quantidade de linhas. Agora vamos ver a quantidade de colunas. 1, 2, 3, 4. Portanto, nós temos 4 colunas. 5 linhas multiplicadas por 4 colunas, qual será o total? Qual será o produto de 5 vezes o 4? É igual a 20. Então, o Renato tem 20 miniaturas de bicicletas. Perdão, de motocicletas. Como que ele fez mais simplificadamente? Ele contou a quantidade de linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e multiplicou pela quantidade de colunas. 1, 2, 3, 4. Portanto, ele conseguiu chegar ao resultado 20. 5 vezes 4 é igual a 20. Então, se a gente conseguir fazer essa associação, né, de multiplicar as linhas pelas colunas, nós também vamos chegar ao produto, ao resultado da multiplicação. Renato multiplicou a quantidade de linhas pela quantidade de colunas, isto é, 5 vezes 4. É importante dizer que quando mudamos os fatores de lugar, fatores? Sim, lembra que a Schwelid disse a nomenclatura? Aqui, ó, fatores, primeiro fator, segundo fator. Quando mudamos os fatores de lugar, o produto, sim, o resultado, continua o mesmo. Ou seja, se Renato tivesse multiplicado a quantidade de colunas pela quantidade de linhas, ele teria feito a multiplicação 4 vezes 5, e o resultado seria o mesmo. É muito importante vocês entenderem também que a ordem dos fatores não altera o produto, tá? 4 vezes o 5 é a mesma coisa que 5 vezes o 4, tá? É o mesmo resultado. Se ele tivesse multiplicado primeiro as colunas e depois as linhas, ou primeiro as linhas e depois as colunas, o resultado, o produto não ia mudar, é o mesmo, tá? 4 vezes 5 é igual a 20. E 5 vezes o 4 também é igual a 20. 2 vezes o 6 é igual a 12. E 6 vezes o 2 é igual a 12. 3 vezes o 4 é igual a 12. 4 vezes o 3 é igual a 12. Então, quando a gente muda os fatores de lugar, o produto não muda, o resultado continua sendo o mesmo, tá? Agora, vocês vão fazer alguns exercícios para compreender certinho o que nós estamos falando. Olhem só, ó. Calcule as quantidades usando a multiplicação. O que a Schwelid disse? Tanto faz multiplicar primeiro as linhas e depois colocar o segundo fator, as colunas, ou primeiro eu posso multiplicar a coluna e depois as linhas. Ó, prestem atenção aqui, ó. Quantas linhas nós temos? Uma linha, 2, 3. Então, 3 aqui. Quantas colunas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 3 linhas e 7 colunas. 3 vezes 7, quanto que é? 7 mais 7 mais 7.
7 mais 7, 14. Com mais 7, 21. Então, o resultado aqui, 21. Ou eu posso inverter. Eu posso primeiro colocar as colunas. Então, aqui eu coloquei 7. E depois colocar as linhas. 3. 7 vezes 3 é igual a 21. Ou 3 vezes 7 é igual a 21 também. Nós invertemos aqui os fatores, mas o resultado continua o mesmo, o produto continua o mesmo, tá? Agora vocês vão fazer o exercício B, C e D, tá? Prestem atenção na quantidade de linhas e nas quantidades de colunas. E depois invertam os fatores. E lembre-se que os produtos continuam o mesmo. Agora nós vamos falar sobre um instrumento muito importante na hora de nós construirmos multiplicações. As tabuadas. Vocês já ouviram falar das tabuadas? A palavra tabuada vem de tábua. Na Grécia Antiga, usavam-se tábuas de argila ou de pedra para fazer cálculos. Elas funcionavam como gabaritos para tornar mais rápidas as transações comerciais. Pitágoras, filósofo e matemático grego, criou uma tabela que permite efetuar as operações de multiplicação de forma mais fácil. Com ela, é possível efetuar todas as operações de multiplicação existentes. Aqui nós temos uma tabela de Pitágoras. Observem, nós temos linhas, várias linhas e várias colunas. O primeiro número de cada linha, nos primeiros números nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que ela é infinita, tá? Os números são infinitos. Porém, aqui nós temos só de 0 a 9, tá? E no primeiro número também de cada coluna, nós temos de 0 ao 9, percebam. E como encontrar o resultado que procuro? Olhem o exemplo. Se quero encontrar o resultado da multiplicação 6 vezes 7, localizo o 6 na linha e o 7 na coluna. Ou o contrário, não é? Posso procurar também o 6 na coluna e o 7 na linha, tanto faz. Vocês se recordam? A ordem dos fatores não altera o produto? Onde eles se cruzarem, ali está o resultado. A Chuered vai mostrar para vocês. É 42, conforme mostra a figura. Olhem só, Então, nós queremos saber 6 vezes 7. Eu vou lá na coluna do número 6. Vou também na linha do número 7. 6 vezes 7. Olha ali o encontro. O encontro entre linha e coluna, 42. Portanto, 6 vezes 7 é igual a 42. Mas atenção, lembrando que também posso localizar o 7 na linha e o 6 na coluna. Então, vamos lá? Eu vou procurar agora o 7 aqui, 7 na coluna e o 6 na linha. 6 e o 7. Aqui de novo, 42. 6 vezes 7 é igual a 42. E 7 vezes 6 também é igual a 42. Não se esqueçam, a ordem dos fatores não altera o produto. Agora vamos aos exercícios. Virem aí a página do material de vocês, vamos para a página 10. Resolva as situações problema registrando a multiplicação. Você pode consultar a tabela de Pitágoras.
Ah, um cavalo tem 4 patas. Um só tem 4 patas. Quantas patas tem 3 cavalos? Ó, 3 cavalos. E cada cavalo tem 4 patas. Qual é a multiplicação que vocês devem fazer? E não se esqueçam da resposta, tá? B. Mamãe comprou 2 pacotes de refrigerantes. Ó, 2 pacotes de refrigerantes. Cada pacote tem 4 garrafas de refrigerantes. Quantas garrafas de refrigerantes mamãe comprou? Então, ó, 2 pacotes. Cada pacote tem 4 garrafas. Qual é a multiplicação? Qual é o total de garrafas que mamãe comprou? E não esqueçam da resposta aqui, bonitinho. Começo de frase, letra maiúscula. Finalizo com ponto final, no final da frase. C. Vovô está fazendo 5 banquinhos. Ó, 5 banquinhos. Em cada banquinho ele usa 8 pregos. Ao todo, quantos pregos vovô usará? Então, ó, 5 banquinhos, em cada banquinho, 8 pregos. Qual é a multiplicação? Qual é o total de pregos? Não esqueça da resposta. D. Uma doceira fabrica bombons e os embala em pacotes de 6 unidades. Ó, 6 unidades cada pacotinho. Beatriz comprou 4 dessas embalagens. Quantos bombons ao todo Beatriz comprou? Então está aqui, ó. Ela comprou 4 embalagens de chocolates e em cada pacotinho há 6 bombons. Qual é a multiplicação? Qual é o total de bombons? E aqui a resposta. E um prédio tem 4 andares. Então, ó, aqui, ó, o prédio com 4 andares. Em cada andar tem 4 apartamentos, ó, 4 apartamentos em cada andar. Ao todo, quantos apartamentos esse prédio tem? Então, aqui vocês podem multiplicar a quantidade de linhas pelas quantidades de colunas, ok? E aqui vocês vão fazer a multiplicação e não se esqueçam da resposta. Agora chegou o momento da nossa tarefa da aula 17, parte B. Não se esqueçam de preencher lá na página 12, tá? Tarefa de hoje, com a data e a turminha de vocês. A tarefa de hoje, lá na página 12, exercício número 1. Faça como um exemplo. 2 vezes o 4 é igual a 8. Então, portanto, ó, 2 vezes o 4. 4 mais 4. Totalizou 8. 5 vezes o 2. 5 vezes o 2. 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Qual será o resultado? Faça aqui as bolinhas. 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. 3 vezes o 3. 3 vezes o 3. 3 mais 3, mais 3. Qual será o resultado? 4 vezes o 8. 4 vezes o 8. 8 mais 8, mais 8, mais 8. Qual será o resultado? Façam as bolinhas, que ficará bem fácil. Exercício número 2 da tarefa de hoje. Assinale com um X o resultado correto de cada multiplicação. Então, aqui nós temos a multiplicação acima, tá? E os resultados aqui, logo abaixo. Vocês vão pintar os resultados corretos. 4 vezes 4, 3 vezes o 6, 3 vezes 7, 5 vezes o 4, 6 vezes o 8, 7 vezes o 6, 8 vezes 7, 9 vezes 6, 2 vezes o 9,
9 vezes o 3, 7 vezes 9, 8 vezes 8, 8 vezes o 9, 3 vezes o 8 e 5 vezes o 5. Vocês vão pintar qual é o resultado correto, tá bom? E assim nós finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido a multiplicação, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau!